O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, hoje, como nós ouvimos o próprio evangelista dizer, Jesus conta uma parábola. Esta expressão parábola em grego quer dizer literalmente comparação. Então, uma parábola é uma história com a qual comparar algo ou que serve de comparação para algo, né? É como se fosse uma espécie de, vamos dizer assim, não de fábula, mas de história com uma moral, com um sentido, podemos dizer assim, né? E Jesus conta várias parábolas no Evangelho. Algumas ele as explica, seja para a multidão, seja para os seus discípulos, ou às vezes só para os discípulos. Outras ficam tão autoevidentes que Jesus nem as explica, né? E a parábola que Jesus tira hoje era uma parábola, vamos dizer assim, muito típica da história do povo de Israel e também do tempo de Jesus, ainda que sofrendo algumas modificações. O povo de Israel, durante muito tempo, foi um povo nômade, ou mesmo quando eles estabeleceram, vamos dizer assim, a sua morada numa terra, né? Mesmo depois de terem fincado as suas raízes e não mais estarem perambulando, como fez Abraão, Isaac, Jacó, né?
mas ainda manteve-se na história do povo de Israel este cultivo de pequenos rebanhos para a sua própria subsistência. Diferente de nós, pela escassez de pastagens e de recursos naturais, não era tão comum que os israelitas tivessem vacas, porque era impossível manter um animal daquele porte, sobretudo no passado. Hoje, quem vai a Israel vê que eles fizeram florescer para todos os lados e já é possível ter também rebanhos assim de maior porte. Mas no tempo do nomadismo e também no tempo de Jesus era mais comum que se cultivassem pequenos rebanhos, E como não tinha tanta pastagem, os pastores dos rebanhos precisavam pegar esses rebanhos e andar atrás de água, atrás de pastagens, Chegando no final do dia, por causa da necessidade de proteger o rebanho, seja de ladrões, mercenários, que também dos animais selvagens, eles normalmente reuniam todas as ovelhas, vamos dizer assim, de uma mesma proximidade, daqueles pastores que estavam andando pelos mesmos lugares, e as recolhiam num redil guardado por um porteiro. Normalmente era uma espécie de curral, às vezes feito de madeira, às vezes feito de pedras, que oferecia uma certa proteção e uma possibilidade de guardar as ovelhas ali dentro, E tinha alguém que fazia a função do guarda, do protetor, e estava na porta, porque era o lugar, podemos dizer assim, mais frágil daquele lugar, Então, o pastor ficava, o guardião ficava na porta do rebanho, e de manhã cedo o pastor, que andava sempre conversando com as suas ovelhas, então se aproximava. O porteiro sabia que ele era pastor e por isso o deixava entrar, e logo em seguida ele começava a chamar as suas ovelhas, que conheciam bem a sua voz, e por isso elas iam atrás só do seu pastor, Quem já foi de manhã na fazenda, por exemplo, e foi no curral no momento em que o vaqueiro tira leite, a gente sabe que o vaqueiro chama o bezerro pelo nome e ele vem correndo atrás da sua mãe, Por quê? Porque está habituado a ouvir a voz daquele vaqueiro, daquele pastor, Então é uma experiência, mais ou menos podemos dizer assim, semelhante, Então o porteiro deixava entrar pela porta, e as ovelhas que escutavam bem a sua voz saíam, porque conheciam a voz daquele pastor, e ele as levava então por essas pastagens verdes, levava água, ou seja, protegia, dava vida, cuidava, Esta era a função preponderante do pastor. Esta imagem, vamos dizer assim, evidente, vamos dizer assim, uma imagem muito simples, Jesus agora, e no tempo do povo de Israel também no Antigo Testamento, foi usada em primeiro lugar para se referir a Deus mesmo. Então, o povo, na medida em que ia fazendo a experiência com Deus, tentava encontrar, vamos dizer assim, algum elemento da sua própria vida, da sua linguagem, que pudesse ajudar a descrever, vamos dizer assim, aquela sua experiência com Deus. Eles procuravam, numa linguagem humana, aquilo que seria o mais próximo para poderem descrever aquela experiência que estavam fazendo com Deus, Então, como Deus guardava o povo de Israel, como Deus protegia aquele povo, como Ele, vamos dizer, conduzia o povo pelos seus caminhos justos, Então também Ele foi pouco a pouco sendo comparado com um pastor. Tanto é verdade que depois o próprio Davi vai escrever esse salmo que nós cantamos hoje, Tu és, Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. Justamente por quê? Porque a experiência do povo de Israel era entendida como de um rebanho guiada pelo seu pastor. Mas interessante que Deus nunca, no Antigo Testamento, Deus nunca tinha vindo sobre esta terra. Por isso Ele exercia o seu pastoreio através daqueles que Ele havia constituído como guias do seu povo. Então, os reis e os sacerdotes. Estes que depois receberam também o nome de pastores. Então,
Por quê? Porque em nome de Deus eram conduzidos, ou conduziam, melhor dizendo, o rebanho do Senhor. E o grande pastor do povo de Israel foi Davi, que escreveu este salmo. E Deus também o tirou da onde? Do pastoreio de um rebanho para pastorear o seu povo, né? Então, nada, vamos dizer assim, é por acaso. Deus vai conduzindo o seu povo como um pastor e ajudando que ele entenda, na verdade, quem ele é. Só que, no Antigo Testamento, o que acontece é que os pastores do povo de Israel deixaram a desejar nesse seu ofício. Ao invés de conduzirem o povo pelo caminho da salvação, acabaram conduzindo o povo para a distância da fidelidade à aliança. Não mais conseguiam levar o povo no caminho justo, né? E por isso, já no Antigo Testamento, no capítulo 34 do profeta Ezequiel, então, Deus faz uma promessa, né? Primeiro, faz uma grande crítica, uma grande condenação aos maus pastores, e ele mesmo vai dizer, né? Eu vos darei, eu mesmo vou descer e pastorear as minhas ovelhas. Então, através do profeta, o povo de Israel ficou sabendo deste grande pastor que deveria vir para conduzir o povo de Israel. E esta figura depois se encarna justamente em Cristo. Por isso, neste evangelho, usando da parábola do pastor, que era muito conhecida pelo povo de Israel, Jesus podia dizer, vamos dizer assim, na linha do capítulo 34 de Ezequiel, ele podia dizer, né? Eu sou o bom pastor. Ou seja, eu estou cumprindo aquilo que foi prometido através do profeta, né? E isto significa que Jesus encarna de uma maneira perfeita tudo aquilo que é dito a respeito do bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, né? E por isso este evangelho de hoje é chamado de o evangelho do bom pastor, e por isso o domingo de hoje, que é o quarto da Páscoa, é conhecido também como domingo do bom pastor, porque todos os anos a gente vai ler um trechinho deste capítulo 10 do evangelho de São João, que refere-se ao bom pastor. Porém, além de se auto-intitular bom pastor, hoje também Jesus usa uma outra comparação para si mesmo. Ele diz, eu sou a porta, né? Então, ele diz, eu sou o pastor, e ao mesmo tempo ele diz, eu sou a porta, né? Então, a porta das ovelhas era o lugar por onde o rebanho entrava para dentro do redil, e era de onde o pastor tirava as ovelhas para conduzi-las às pastagens verdejantes, né? Então, esta primeira comparação de Jesus como a porta, então serve para dizer que é só através de Cristo que nós entramos no seu redil, que depois a gente sabe é a igreja. O rebanho de Cristo, claro, toda a humanidade em sentido amplo, mas mais especificamente nos chamamos de rebanho de Cristo, ou redil de Cristo, a sua igreja, né? Então, se entra neste redil através de Cristo. E aqui a gente precisa se lembrar o que nós temos feito todos os domingos aqui, né? Somos aspergidos com água benta para nos lembrar do nosso batismo. No nosso batismo recebemos o Espírito de Cristo que nos fez cristãos, ou seja, um outro Cristo, né? Então, desta maneira, passando por Cristo, nós passamos a pertencer ao redil do bom pastor, né? E depois, através desta porta também que é Cristo, nós podemos entrar no redil definitivo do bom pastor, que é a vida feliz com o Pai na eternidade, né? Então através da palavra do bom pastor que é Cristo, através desta condução de Cristo, através da sua palavra que nos conduz, Ele que chama o seu rebanho, que conhece as suas ovelhas, então somos conduzidos a estes prados da eternidade, esses prados felizes, né? Então, de um lado, esta parábola, em primeiro lugar, nos deve fazer perguntar, né? Cristo conhece as suas ovelhas porque as ama. Cristo conhece as suas ovelhas porque as ama. Mas o distintivo das ovelhas de Cristo é ouvir a voz do pastor e segui-lo. É muito interessante que hoje, nos Atos dos Apóstolos, nós ouvimos uma parte do discurso que São Pedro faz depois do Pentecostes, né? E naquele dia ele afirma com toda veemência, né? Com toda certeza, Deus
constituiu Senhor e Cristo esse Jesus que o matastes. Uma forte acusação que Pedro faz àquelas pessoas que estavam ouvindo, né? No fundo não é propriamente uma acusação, mas era uma exortação forte para que aquelas pessoas se dessem conta, né? Não ouvimos a palavra do Senhor, não fomos capazes de acolher o seu evangelho, né? E as pessoas se dão conta de que era assim e se arrependem. O que a gente deve fazer? E aí Pedro diz, né? Fazei penitência, arrependei-vos dos vossos pecados e sejais batizados. Então, a primeira pergunta que nós devemos fazer ouvindo este texto é se somos ovelhas que estamos ouvindo a voz do bom pastor. E isto é muito importante. Por quê? Porque só ouvindo este pastor e passando através da porta que é Cristo, vamos poder encontrar essa vida que nós tanto temos procurado, né? Eu já falei aqui outras vezes e gostaria de repetir. Tem muitas vozes falando na nossa cabeça hoje, muitas. E a gente precisa decidir quem nós vamos ouvir. Se nós vamos ouvir a Cristo, o seu evangelho, aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que Ele nos indica como caminho, ou se vamos dar ouvidos a outras vozes. Somos nós quem decidimos quem será o nosso pastor. Uma vez conversando com a pessoa, né, ela diz, vocês lá na igreja, vocês estão lá obrigando as pessoas, eu não vou lá não preciso de ninguém que me mostre nada ou que me fale nada. Isto é um equívoco, porque ou vocês vão estar escutando a palavra de Deus, ou vão estar escutando, falei para a pessoa, ou você vai escutar uma outra pessoa, ou você acha que você vive assim tudo da sua cabeça. Na verdade, nós estamos colocando em prática aquilo que consciente ou inconscientemente nós estamos ouvindo de alguém. E por isso somos nós quem devemos decidir a quem nós vamos dar ouvidos, né? E o convite de Cristo hoje é ouvir. E por que ouvimos a Cristo? Porque só Cristo é capaz de morrer pelas suas ovelhas. É o bom pastor que expõe a sua própria vida pelas ovelhas. E de um outro lado, esta parábola do bom pastor sempre deu à igreja a ocasião também de pensar nos pastores que Cristo constituiu para a sua igreja. Então, Cristo veio a essa terra, foi o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas. Porém, depois Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu e deixou no seu lugar pastores para continuar esse mistério do cuidado do rebanho. É claro que, em sentido mais estrito, os pastores são os ministros ordenados, o Papa com os bispos e os presbíteros que colaboram, porque a estes Cristo chamou de fato de pastores. Por isso, no sentido mais estrito da palavra, é a eles que foi confiado esse rebanho. A Pedro, por exemplo, Cristo pergunta, tu me amas mais do que estes? Pedro diz, Senhor, tu sabes, então apacenta as minhas ovelhas, né? Então, em primeiro lugar, a Cristo, ao Papa e aos bispos e aos presbíteros. Mas em sentido amplo, todos nós, em maior ou menor grau, temos uma responsabilidade de pastoreio. Por exemplo, os pais precisam pastorear os seus filhos. Eles têm responsabilidade de pastorear os seus filhos. Ontem eu vim fazer um batizado aqui à tarde, na verdade um não, 3, e a senhora que veio me ajudar estava ouvindo, não sei se uma palestra ou lendo alguma coisa, e depois ela falou, padre, eu só nesse dia me dei conta da responsabilidade que eu tenho dos meus filhos, com os meus filhos, e que se eu não fizer bem a minha missão, né, eu vou ter que dar contas disso depois. Isto é a mais pura verdade. Os pais são pastores dos seus filhos e podem ajudá-los a encontrar este caminho ou não. Podem ajudar os filhos a encontrar os caminhos do redil do Senhor ou não. Depois, claro, né, não só os pais têm responsabilidade, em sentido amplo também, até outras pessoas, por exemplo, os educadores, os professores, em certa medida, têm responsabilidade também de pastorear o rebanho. Depois também temos a vida consagrada, os religiosos e religiosas, que também exercem um pastoreio diferente, mas têm responsabilidade de pastoreio na sua igreja, na igreja de Cristo. E depois, por fim, também nós padres,
bispos e o Papa, né? Então, só para dizer que neste domingo precisamos rezar muito pelas vocações, para que a gente tenha sempre bons pastores que conduzem a igreja, que levam a igreja pelo caminho da salvação, para entrarem pela porta que é Cristo e para passar por esse redil do bom pastor. Hoje, antes da missa, como de costume, nós fizemos a adoração. E particularmente hoje fizemos a adoração na intenção das vocações, fizemos uma hora santa vocacional, né? Justamente para pedir que o Senhor não deixe faltar esses pastores para o seu rebanho. E seria muito bom que nós nos habituássemos todos a rezar e a cooperar para que realmente não falte para o rebanho de Cristo esses pastores que em seu nome e fazendo a sua vez possa guiar o povo de Deus para a salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.